Tarcísio demonstra boa relação com o ministro do STF. Não se briga com Moraes. Não se briga com Moraes. A gente se une a ele. Tá aí o comentário do Tarcísio. Desce quadrado, né? Assim, desce quadrado uma afirmação como essa. Eu tento avaliar, mas eu não estou aqui para avaliar, são vocês. Mas eu como apresentador aqui, tentando avaliar uma fala como essa do Tarcísio, ela desce um pouco quadrado, desce bem quadrado, na verdade. Que nós estamos aqui num momento crucial que o Brasil está passando, né? Com pressão internacional, Elon Musk comprando a briga, e daí nós temos internamente, claro, pode ter a sua estratégia política nisso, ok, mas que desce quadrado, desce. Qual que é a tua opinião, Gustavo Lopes? Pois olha, Paulo, esse tema está muito forte essa semana, né? Ele surgiu aí no final de semana. Eu ontem participei de um outro programa, tive uma opinião e fui me informar melhor a respeito e, de certa forma, mudei um pouco a minha opinião. Eu acho o seguinte, primeiro, não tem nada dizendo que foi o governador Tarcísio, né? São pessoas que alegam que ele teria dito. Já é o primeiro ponto. Não tem ele falando sobre isso. Então já tem que tomar um cuidado aí. No final de semana, o presidente Bolsonaro teve com ele, né? Estava aqui no interior de São Paulo, foi no interior de São Paulo, esteve com o ministro Tarcísio, e como sempre faz, o ministro, eu sempre falo do ministro, porque, enfim, 4 anos convivendo dele como ministro, mas, enfim, o governador Tarcísio fez a defesa ali do presidente Bolsonaro, fez a defesa do legado, sobretudo, do presidente Bolsonaro. Esse é um ponto. Então, a primeira coisa é isso. Agora, de outro lado, é óbvio que as pessoas sentem falta, assim, de um posicionamento mais claro do governador Tarcísio em relação a esses temas, né, em relação à perseguição que o campo conservador, que por acaso garantiu a eleição dele ao governo de São Paulo, tem sofrido. Então, assim, há digamos assim, um sentimento de uma certa carência de que ele se manifeste, de que ele se posicione, porque não dá para, eu entendo a questão política, ele é o governador do maior estado do país, ele não vai abrir uma frente de guerra, digamos assim, gratuita, entre aspas, com o STF, com o judiciário, mas o posicionamento dele muitas vezes deixa a desejar, isso eu concordo. Essa frase aí, de novo, foi atribuída a ele, eu não vi ele dizendo algo sobre isso, nesse sentido, nunca vi ele dizendo algo nesse sentido. Agora, de fato, falta um posicionamento, mas existem vários políticos que estão se posicionando, e inclusive sofrendo, de certa forma, algumas represálias por conta do seu posicionamento, mas é o momento de se posicionar, não dá para ficar com um pé em cada canoa, não dá para tentar ser o harmonioso sempre, querer estar aqui de bem com todo mundo, isso não tem como. A gente chegou num momento de bifurcação no Brasil que as pessoas precisam se posicionar. E o governador Tarcísio, como uma liderança em conteste da direita brasileira, uma das lideranças da direita brasileira, as pessoas esperam um posicionamento mais firme. Eu não vejo ele apoiando o STF de forma nenhuma, e o que eu vi, sim, são declarações dele públicas em favor do presidente Bolsonaro. Agora, quando há esse tipo de situação, falta talvez um posicionamento mais claro, até para não surgirem dúvidas em relação de que lado ele está. Obrigado, Gustavo. Passo o próximo comentário para o Bruno Alemande. Aqui, a grande questão é a seguinte: falou, não falou, disse, não disse, mas é um ponto que a gente precisa entender. O Tarcísio, ele não é um cara que atende uma agenda conservadora, ele não é uma pessoa que tem princípios conservadores, ele não é um cara que tem princípios cristãos. E, na verdade, ele se trata de uma pessoa que é formado em agulhas negras, que tem uma formação na Escola Superior de Guerra, que, na verdade, defende atributos muitas vezes positivistas e tecnocráticas, ou seja, para ele, o importante é ter a eficiência da gestão pública. Para ele, o importante é conseguir gerir a máquina a tal ponto que a máquina possa dar resultado não só ao contribuinte, como às pessoas. Isso é uma visão que, ao nosso ver como conservador, ela é muito limitada, porque muitas vezes faz com que a pessoa não entre, por exemplo, em alguns pontos de defesa, por exemplo, da vida. Então, o caso ali, por exemplo, com o Moraes, como muito bem foi dito no chat por muitos, foi dito pelo meu colega Gustavo, não se sabe se ele realmente falou,
Mas um ponto é fato. Esperar um posicionamento de Tarcísio Gomes de Freitas para com as nossas pautas, com aquilo que nós defendemos, é algo que é um pouco penoso, porque nós sabemos, né, como é que atua. Afinal de contas, o próprio Tarcísio já trabalhou no governo Dilma, ele sempre teve uma postura de trabalhar sendo muito, muito eficiente naquilo que ele entrega. Assim foi, como ministro de Infraestruturas, não à toa, ele ganhou posição de destaque no governo Bolsonaro. E aqui a gente tem que lembrar, por exemplo, que ele tinha uma boa entrada, por exemplo, com veículos de mídia, com a própria Globo, dava entrevistas, foi no programa do Bial. Então sempre foi um cara que acenou ao estamento burocrático, sempre acenou para essas forças políticas, que inclusive se voltavam contra o próprio Bolsonaro. Esses são os pontos que a gente precisa analisar sobre o Tarcísio Gomes de Freitas. Mas agora o ponto, né, que a gente precisa ter, que a gente precisa entender, na verdade, é que até onde vai, né, a subserviência do Tarcísio com o seu eleitor. Porque nós sabemos, né, não basta ter apenas responsabilidade em relação ao dinheiro público. Aqui ninguém está falando que ele precisa entrar em rota de colisão com Alexandre de Moraes. Ninguém está defendendo isso. Mas é notório, e nós precisamos saber entender, principalmente, que é preciso que ele tenha uma conexão com aqueles que o elegeram e o colocaram lá. E nós sabemos muito bem quem são. São os 49,1% dos eleitores de Bolsonaro, segundo dados do próprio TSE. Obrigado, Bruno. Passo o último comentário dessa segunda pauta para o doutor Sepúlveda. Olha, eu, sinceramente, não tenho uma simpatia especial pelas atitudes públicas do Tarcísio. Por exemplo, eu não consigo me esquecer da posição que ele tomou na questão da reforma tributária, em que ela fundou a reação que estava tomada e estava montada em torno da reforma tributária. E isso ainda vai custar muito caro ao Brasil, muito. Bom, mas porque é uma questão ideológica também. Mas aqui assim, eu vejo o seguinte, se ele não disse isso, ele podia ter desmentido, então. Não desmentiu. Depois há outro fato concreto, ele vai escolher para dirigir o Ministério Público em São Paulo, alguém depois dele consultar o ministro Alexandre de Moraes. Ora, isto aqui assim não se trata de um problema pessoal. Trata-se do seguinte, o país está diante de revelações estarrecedoras de que um ministro da Suprema Corte, para falar só de o ministro da Suprema Corte viola sistematicamente a Constituição, viola todas as leis, viola o devido processo legal, e isso é a instauração do estado do arbítrio e da perseguição política com o fim do devido processo legal. Isso não tem discussão. Não adianta vir falar de democracia quando nós estamos diante dessa violação frontal e que nos leva a um Estado ditatorial. Outro dia o Estado de São Paulo dizia que não estávamos numa ditadura. Estamos. Porque onde não há lei, não há o império da lei, nós estamos no império do arbítrio e, portanto, estamos num Estado ditatorial, sim. Agora, como é que se pode fazer uma aproximação com alguém que está sendo apontado, inclusive internacionalmente, como fautor de uma ditadura no Brasil? Não entendo isso. Eu não entendo. E, sobretudo, quando essa pessoa é o responsável pela perseguição sistemática a todos aqueles que se apresentam como conservadores, direitistas, etc., e apoiantes do presidente Bolsonaro. A atitude do Tarcísio é uma atitude realmente incompreensível. Como foi incompreensível essa tentativa de imposição de uma agenda LGBT e que, se não fosse uma forte reação contra o próprio Tarcísio, ele não teria voltado atrás. Então, eu, sinceramente,
cada vez vejo com mais desconfiança a atitude pública e política do governador Tarcísio.